Temos a presença aqui nos nossos estúdios do Silvio Israel Faé, ele que é contador e proprietário do escritório contábil Visão aqui do município de Serafina Correia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos ouvem. Uma excelente manhã a todos. Eu quero dizer que eu achei que a ceração era a máscara que no meu óculos que fazia fumaça, mas olhando aqui nos estúdios da rádio, estúdios muito bonitos que ela tem junto ao morro, de fato a temperatura mudou, de fato o tempo mudou, então não era a máscara que dava aquela sensação, é a cerração mesmo que tem no ambiente. Silvio, o nosso assunto de hoje é um assunto muito importante e que sempre gera muitas dúvidas, que é exatamente sobre a declaração do imposto de renda de pessoas físicas. Como é que é a obrigatoriedade? Quem deve declarar o imposto de renda? Bom, antes de nós começar a falar disso, eu quero trazer uma notícia saída do forno há instantes, tá? Inclusive, já fiquei sabendo que o Marcos já deu uma pincelada nesse sentido ali, mas hoje de manhã, às 6 horas e 24 minutos, a Receita Federal, através do Diário Oficial da União, prorrogou o prazo de entrega até 31 de maio, tá? Então, o prazo se encerraria em 30 de abril, em função da pandemia do coronavírus, a Receita prorrogou esse prazo até 31 de maio. Então, todos os contribuintes têm até 31 de maio deste ano para fazer. Quem deve fazer a declaração de imposto de renda? Já há alguns anos, basicamente, não muda esta obrigatoriedade, tá? Porque a tabela de imposto de renda não tem mudado. Então, são as pessoas que recebem rendimentos tributáveis até R$ 28.559,70, que são rendimentos de trabalho, de aposentadoria, de aluguéis, né? Que recebem rendimentos isentos ou não tributados, ou de tributação exclusiva na fonte de até R$40 mil, que são rendimentos tipo de indenização rescisória, juros de caderneta de poupança, de aplicações, que são rendimentos de aposentadorias de pessoas com mais de 65 anos. Vocês perceberam que o tributado, eu falei de aposentadorias, as pessoas que têm mais de 65 anos, o que elas recebem até R$24 mil é isento, tá? Pessoas que têm aposentadoria por alguma doença, dividendos de empresa, 13º salário. Quem obteve em algum mês ganho de capital na alienação de bens, na venda de algum bem, tá? Ou que realizou operação de bolsa de valores. E aqui é importante, hoje em dia muita gente tem começado a trabalhar com bolsa de valores, existe uma obrigatoriedade para quem utiliza e para quem trabalha a compra e venda de ações, tá? Aqui também uma parte que atinge bastante a nós, aqui a nossa situação, que é a atividade rural. Quem obteve no ano rendimentos de até R$ 142.798,50, ou, que também é muito importante isso, que venha com prejuízo no imposto de renda da sua atividade e que queira aproveitar esse prejuízo para abater, porque o imposto de renda tem uma legislação bem específica na atividade rural, que permite abater prejuízos. Então, se a pessoa não fizer, ela perde esses prejuízos acumulados que ela tem lá. Outra obrigatoriedade é quem teve até 31 de dezembro propriedade de bens ou terra nua em valor superior a R$300 mil. E aqui é importante ressaltar que essa propriedade, esses bens, é pelo custo de aquisição, tá? Então, que são tomados. Algumas vezes a pessoa compra algum imóvel ou coisa parecida. Comprei um apartamento que hoje vale R$400 mil, mas quando eu comprei ele valia R$200 mil. Então é pela data da aquisição e não pela data do valor, tá? Que passou a residir no Brasil, principalmente para quem foi para o exterior, que optou por imposto de renda, prorrogar o imposto de renda na venda de imóveis, que também isso não é uma coisa muito comum, mas acontece, as pessoas que optam pela lei de eu tenho um imóvel, vendo e compro um outro imóvel. Então, para não pagar esse imposto de renda, eu tenho 6 meses para fazer isso. Se eu fiz essa opção de lei, tenho que fazer. E a novidade desse ano é para quem recebeu auxílio emergencial e que, além do auxílio emergencial, tenha recebido rendimentos acima de R$ 22.847,76. A pessoa diz, bom, mas como é que pode ter recebido auxílio emergencial e, porventura, é que a base do auxílio emergencial foi 2018, né? Então pode ser que nos primeiros 2, 3 meses, 4 meses a pessoa recebeu esse auxílio e depois ela conseguiu um emprego e conseguiu renda. Então também essas pessoas vão ser
vão ter que informar isso quem recebeu o auxílio emergencial e, além do auxílio, recebeu mais R$ 22.847,76. Importante aqui não confundir. Só recebi o auxílio emergencial, tenho que fazer? Não. Recebi o auxílio além do auxílio mais R$ 22.847,76. Então, basicamente, são essas as obrigações de quem são as pessoas obrigadas a fazer o imposto de renda da pessoa física. Silvio, como é que a pessoa tem que fazer a declaração do imposto de renda? Bom, existem duas formas de fazer basicamente, tá? Uma é pelo app da Receita Federal, que eu confesso com muitos anos de escritório que eu nunca fiz pelo app da Receita Federal, mas existe essa possibilidade, tá? E existe a possibilidade de baixar o programa de imposto de renda numa máquina, num computador e fazer lá. Eu acho muito mais viável nesse sentido baixar e fazer numa máquina. O que a gente orienta? É natural que a orientação seja que a pessoa procure um profissional da área, principalmente na área de contabilidade, para fazer o imposto de renda. Por que procurar um profissional? O patrimônio que a gente tem, muitas vezes é fruto de 5, 10, 15, 20 de uma vida. E uma informação errada dada, às vezes, para gerar 10, 15, 20 mil reais de impostos, que vão te fazer tu ficar com um parcelamento ali de 2, 3 anos, é brincadeira. Então, o profissional da contabilidade, ele não só vai te fazer a declaração de renda, que é um detalhe, mas ele vai te orientar durante o ano inteiro. Por exemplo, o Marcos chegou até mim, me pediu para fazer a declaração da renda dele, eu olhei os papéis que ele traz, juntei, separei tudo direitinho, expliquei tudo o que precisava trazer, expliquei como funcionava o imposto de renda. Além disso, durante o ano, lá por uma altura do campeonato, o Marcos vai trocar de veículo. Ele vai me dizer, Silvio, eu vou trocar de veículo, como eu faço? Olha, Marcos, faz assim, procede da seguinte maneira, tira essa... Então, o profissional de contabilidade, ele vai orientar, além de fazer a declaração, fazer essa base de orientação para todo ano. Se tu pegar, por exemplo, o produtor rural, é muito comum a gente ouvir, e não deixa de ser verdade, tá? Principalmente quem tem trabalhado com animais, e levando-se em conta o preço que está hoje, ração, grão, toda essa questão ali, que eles estão com dificuldade nos últimos anos. Só que ele tem duas maneiras de tributar. Ou ele tributa pelo faturamento, no qual 20% do faturamento é tributado, ou ele tributa pelo lucro. Então, se esse profissional se esse produtor procurar um profissional de contabilidade, ele vai orientar ele, olha, guarda os documentos, que documentos podem ser guardados, quais são, para quê? Para que ele monte as receitas e as despesas. E aí, de fato, mostre o que ele ganhou e tribute pelo que ele ganhou. Então, o profissional de contabilidade, nesse sentido, o contador, o técnico em contabilidade, o escritório de contabilidade, enfim, vai orientar, além de fazer a declaração, para que haja uma espécie de consultoria durante todo o ano daquilo que a pessoa precisa para não cometer erros tributários que levam embora uma parcela significativa do suor das pessoas, né? Nós estamos conversando aqui no Realidade nesta manhã com o Silvio Israel Fael. Ele é contador e também do escritório contábil Visão, é proprietário. E está trazendo informações nesta manhã sobre o imposto de renda de pessoa física 2021. Silvio, em relação ao prazo de entrega, como é que é esse prazo de entrega e o que acarreta caso não seja feito no período determinado? Bom, prazo de entrega, então, prorrogado até 31 de maio, né? Acarreta a questão da multa de no mínimo R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido. A maioria das pessoas vai pagar a multa de R$ 165,74. Mas se pegar uma pessoa que deve, sei lá, 20, 30, 40 mil reais de imposto, vai pagar, de repente, R$400 de multa, coisa nesse sentido, tá? É importante ressaltar que tu não fazer a declaração de imposto de renda, hoje em dia, a gente sabe que a Receita Federal tem tudo na sua base. Tem quanto a pessoa ganha pelas informações que as empresas fornecem, tem os rendimentos de banco, que a pessoa daqui a pouco tem uma aplicação lá de 10, 15 anos que está lá e ela vai lá, faz um resgate e dá um valor de juro alto. Aí a Receita Federal aguarda declarações. A Receita Federal no Brasil aguarda quase 30 milhões de declarações. Quem não fizer a declaração, e em muitos casos nós temos presenciado aí no escritório, inclusive nesse sentido, pessoas que depois de 1 ano ou 2 chegam até o escritório com o CPF bloqueado.
Então, o que acontece nesse sentido? A gente faz a pesquisa na Receita Federal e constata que, na maciça maioria dos casos, foi por não ter feito declaração de renda e era obrigado, ou por rendimentos tributáveis ou isentos. E por incrível que pareça, a grande maioria dos casos são rendimentos tributáveis em que a pessoa tem restituição. Só que o que vai acontecer? Imaginemos que a pessoa tem uma restituição lá de R$200 para receber e ela tem a multa de R$165, ela vai receber só 30, porque o governo segura o valor da multa. Se ela tivesse feito na data, ela teria os R$200 de restituição. É comum quando a pessoa trabalha em 2 locais, quando a pessoa, por exemplo, por um motivo ou outro, acabou se passando, nunca fiz e não foi atrás de olhar, sabe? E aí passou o tempo, então... os fatos mais comuns são esses. Ou teve uma aposentadoria, apareceu uma aposentadoria no meio do ano e não era aposentada. Então, esses são os fatos mais comuns. Ocorre, como disse, então, a multa de R$165, ou 1% ao mês, a maioria R$165, e com o tempo você pode ter certeza que o teu CPF vai ser trancado. Detalhe, CPF trancado não significa que você perca o dinheiro que é seu, ou melhor, que você perda o dinheiro que é seu, tá? Que você não, o que acontece é que você não pode fazer movimentações financeiras. Então você tem que regularizar o seu CPF e em cima dessa regularização você volta a movimentar toda a tua atividade financeira. Silva, é possível o declarante do imposto de renda ele destinar uma porcentagem para uma entidade social? E se for possível fazer isso, como pode ser feito? Bom, na verdade, uma entidade social não, mas sim aos fundos, tá? Hoje existem 2 formas de doar aos fundos basicamente principais, que é na declaração de renda e também a doação que ela é feita durante o exercício, tá? Durante o exercício pode ser doado ao fundo audiovisual, ao fundo de esportes, pode ser doado ao fundo da criança e do adolescente, pode ser doado ao fundo do idoso. Na declaração de renda, somente pode ser doado ao fundo da criança e do adolescente e ao fundo do idoso. Mas para isso, o primeiro passo importante é o seguinte, saber qual tipo de declaração você vai fazer. Só pode haver dedução das doações para as declarações de renda no modelo completo, tá? Tem 2 tipos de declaração de renda que é importante também frisar. O modelo completo e o modelo simplificado. A diferença basicamente é nas deduções que você vai ter. Imaginemos a seguinte situação: você recebe R$30 mil, tá? O modelo simplificado permite que você deduza 20% desses valores e tribute a base de cálculo de 80%. No caso, R$30 mil, a pessoa vai tributar sobre uma base de cálculo de R$24 mil. O modelo completo permite que a pessoa deduza o INSS, os dependentes, as despesas médicas, as despesas de instrução até o limite cabível, as contribuições a planos de saúde, as contribuições à previdência privada. Então vamos imaginar uma pessoa que tenha 2 filhos mais o INSS, ela provavelmente vai ter, mesmo que ela não tenha nenhum gasto com saúde, ela provavelmente vai ser vantagem ela tributar pelo modelo completo. Essas pessoas que tributam pelo modelo completo podem, na declaração de renda agora, fazer a doação ao fundo da criança e do adolescente e ao fundo do idoso. Nós aqui em Serafina Corrêa temos a conta para os 2 já na declaração. Tem vários municípios que não têm o fundo do idoso ainda cadastrado. Nós já temos os 2, tá? Inclusive é uma orientação que nós temos feito aí no escritório que as pessoas doem. Outra coisa que é interessante perceber, a doação ela é de 3% do imposto devido. Existe uma confusão um pouco grande na cabeça das pessoas e que a gente tem que entender porque não é o dia a dia delas, que uma coisa é o imposto devido, outra coisa é o imposto a recolher ou a restituir. Exemplozinho bem rápido para perceber. Imaginemos que uma pessoa tem uma renda de R$50 mil, faça todas as deduções e apure no final que a base de cálculo dela vai ser R$35 mil, ela deve para a Receita Federal, vamos dizer, R$500. Sobre esses R$500, ela pode botar 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança e do adolescente. Mas, durante o ano descontado na folha dela, ela teve R$1.200. Então, ela vai ter R$700 de restituição. Então, as pessoas dizem, não, mas eu não tenho imposto devido, eu tenho restituição. São coisas diferentes. Restituição é uma coisa, imposto devido é outra.
aproveitar para doar sobre os R$ 500 de imposto devido o valor para o fundo da criança e do adolescente, para o fundo do idoso, que no caso, em termos de R$ 500, 6% vai dar, 3% vai dar R$ 15 para cada um, vamos dizer, vai somar este valor na sua restituição. Então, o importante é perceber que a dedução é sobre o imposto devido, e mesmo que você tenha restituição, você pode doar também, levando-se em conta que sempre que você tiver restituição, o valor vai ser corrigido. Então você, mesmo que doe, não vai estar perdendo monetariamente, porque o valor, a restituição, tanto a restituição como o pagamento das parcelas, para quem tem que pagar, ele é corrigido pela Selic. Silvio, existem canais de atendimento por parte da Receita Federal e como pode ser utilizado esses canais? Bom, a Receita Federal tem um canal de atendimento, tem um chat de atendimento chamado no link receita.economia.gov.br/contato/chat, tá? receita.economia.gov.br, que é a página da Receita Federal. Você vai na opção contato e lá abre o chat. Lá é para ter profissionais disponíveis das 7 às 19 horas para responder dúvidas do contribuinte. Particularmente, as dúvidas que as pessoas têm normalmente, a Receita Federal tem respondido da seguinte maneira: observe a lei tal, a instrução tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa leu a lei. Ela não conseguiu, digamos assim, interpretar. O fiscal repassa a lei, ele não passa a interpretação. Por isso que, respeitando muito sempre a questão de que cada um tem direito de fazer como quiser, eu aconselho procurar um profissional da contabilidade, porque o profissional da contabilidade vai falar a língua que o contribuinte entende, sabe? A língua que o contribuinte sabe falar. Ao passo que o fiscal, até por uma orientação que ele não pode dizer nada diferente do que está na lei, vai dizer, ó, a lei tal, no artigo tal, diz o seguinte, e a interpretação vai caber ao contribuinte. Então, eu acho mais viável você procurar qualquer profissional da área de contabilidade. Mas também existe esse chat aqui da Receita Federal para poder esclarecer dúvidas para quem quiser. Silvio, a gente agradece então a presença de você, tirando essas importantes dúvidas do nosso ouvinte, principalmente em relação à prorrogação que teve também agora da declaração do imposto de renda, a notícia que a gente divulgou, né, hoje pela parte da manhã. E se você tiver alguma outra questão que queira destacar, e as suas considerações finais. Bom, inicialmente então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o Marcos, colega de longa data, de longas jornadas, nós nos conhecemos, né? Agradecer o Nadir, agradecer a Valesca, que também intermediou esse contato para que a gente venha. Quero colocar que é importante, na medida do possível, novamente frisar a importância de que as pessoas cuidem do seu imposto de renda, porque às vezes querer fazer algo sem ter a noção te gera gastos que tu não precisa ter. Um profissional hoje, existe uma das coisas mais difíceis que existe hoje no Brasil, se chama legislação tributária. Então, os profissionais da área de contabilidade são muito orientados nesse sentido, tá? Quero dizer que é importante que a gente possa, sempre que possível, pagar o imposto justo, mas saber que o imposto é importante. Basta ver que hoje em dia, no meio dessa crise de saúde que a gente tem, se não fossem os impostos que sustentassem o SUS, muito provavelmente nós teríamos um número de mortes muito maior do que a gente tem hoje. Então, é importante sim que o imposto seja recolhido, o imposto faz parte daquilo que a sociedade se organizou, de maneira com que as pessoas menos favorecidas possam ter uma igualdade, mas é importante também que quem vai pagar, pague o que lhe é justo, né? O que lhe é devido. Então, a orientação de um profissional nesse sentido sempre é importante. Nós do escritório Visão estamos à disposição de quem quiser ali, no horário normal do expediente, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 da tarde. A gente tem os nossos meios de comunicação, nossas mídias sociais também. Todos os demais profissionais de contabilidade da cidade, que são excepcionais profissionais, são pessoas muito bem preparadas, certamente também poderão orientar. Eu acho que temos que aproveitar o momento e fazer a coisa certa, ou seja, pagar o que é devido, mas saber da importância do imposto para que a gente tenha uma comunidade melhor, para que a gente tenha um meio melhor. E na medida do possível, encerrando então,
fazendo essas doações, que foram muito bem colocadas por ti, Marcos, para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo do Idoso, que são recursos que ficam diretamente aqui no nosso município. Mais uma vez agradecendo a presença aqui nos nossos estúdios do Silvio Israel Faé, contador e proprietário do escritório Contábil Visão, tirando as suas dúvidas, ouvintes da Rádio Rosário, sobre a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física que acontece neste ano em 2021. Agradecendo também os nossos apoiadores deste horário, Gaúcha Conexões, Mercado Moreschi e Loja Ani.